Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o tema O Amor e a Justiça de Deus. Por meio deste guia aqui, chegamos à lição de número 2, que tem por título O Amor da Aliança. Eu quero sugerir que você assista também a nossa série sobre os concertos, sobre as alianças. Quantas alianças existem? 1, 2, 7 alianças? Então você pode procurar aqui no canal a série Teologia das Alianças. É uma série gratuita, está disponibilizada aqui nas playlists do canal. Vou ver se eu deixo um link na descrição deste vídeo também. A lição vem falando na parte de sábado sobre os tipos de amor. Eu tenho certeza de que você já deve ter ouvido algum sermão, alguma reflexão, dizendo que a Bíblia apresenta 3 tipos de amor. O amor eros, o amor filia e o amor agape. O amor eros seria o amor erótico, né, entre marido e mulher. O amor sexual. O amor filia seria a amizade, né, o amor que nós temos para com o nosso próximo. E o amor agape seria o amor que Deus tem pela humanidade. E aí as pessoas fazem algumas aplicações sobre esses 3 tipos de amor, não é? Agora, eu sempre fiquei, incomodado, e um tempo depois eu fui pesquisar e eu vi que não era bem assim. Pois bem, a lição foi muito franca em falar que também não é bem assim. Na verdade, isso aqui não funciona desse jeito na Bíblia. Primeira coisa, o amor eros, são todas palavras gregas. O amor eros, ele não aparece na Bíblia. É mesmo, Tiago? É. Então, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, não possui essa palavra, eros. Tiago, e o Velho Testamento? Olha, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, então você certamente não vai ter uma palavra grega lá. Algumas traduções do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, foram feitas e lá no livro de Cantares ou Provérbios você vai encontrar o amor ali, que estava no hebraico, foi traduzido como eros. Mas no original da Bíblia não temos a palavra eros. Agora vamos entender aqui as 2 outras palavras, Nós temos agapau e agape. O que é agapau? É o verbo amar e agape é o substantivo amor, que geralmente as pessoas dizem que seria o amor de Deus para com a humanidade, E nós temos também o amor filéu ou filia. Então, filéu é o verbo amar e filia é o substantivo. Eu vou ficar utilizando aqui os 2 substantivos, que é o amor agape. Não é ágape, Tiago? Ágape é no português, É uma proparoxítona. Lá no hebraico é agape. E filia, que são os 2 substantivos, os 2 amores, aqui. E filia é interessante, que é muito utilizado em português. Nós temos a palavra filantropia, que ela é amor à humanidade, amor ao ser humano, filantropia, essas instituições aí que fazem caridade. Nós temos Filadélfia, que é o amor verdadeiro, temos até a igreja de Filadélfia, não é mesmo? Temos a palavra filosofia, que é amor à sabedoria, amor à sofia, Então você tem ali esse prefixo filia, esse substantivo unido, formando a palavra filosofia. E por aí vai, o filia é utilizado em outras palavras, não vamos mencionar aqui. Mas o autor da lição pontuou que nos originais em grego não existe esse negócio de que o agape é só utilizado para o amor de Deus e o filia é só utilizado para o amor à amizade.
E ele cita aqui, ó, essas ideias, embora comuns, elas estão equivocadas. Há muitos mitos e lendas, né, do original grego e hebraico, e como a maioria das pessoas não consegue consultar, elas acabam pensando que cada palavra é uma definição de amor. Você já ouviu isso? Olha, cada palavra no grego é uma definição de pecado, uma definição de amor. Na verdade, são sinônimos, né? Assim como temos no amor várias palavras para pecado, né? Iniquidade, maldade, né? Pecado, né? Você tem vários sinônimos também nas línguas originais. Cuidado com essas lendas, esses mitos das línguas originais, né? Então, filéu, ele está usando aqui o verbo, né? É usado para indicar não apenas o amor humano, mas também o amor de Deus pelos seres humanos. João 16, 27. Ali é o verbo filéu que é utilizado, e é Deus, é o amor de Deus, né? E o ágape, ele não é só o amor de Deus, mas em 2 Timóteo 4,10 é o amor mal orientado. Então, feita essa introdução, agora você sabe que esse negócio de eros nem aparece na Bíblia. E ágape e filia são utilizados como sinônimos, de forma intercambiável. Tudo bem? Vamos para a parte de domingo A. Antes que eu me esqueça, a sua lição da Escola Sabatina. Olha, espero que você tenha adquirido, porque acho que ela acabou em todos os lugares. A de adultos, as de jovens, acabaram-se tudo. Porque no Adventismo Vivo, nós vamos ter uma lição do rol do berço e apenas 3 exemplares do Jardim da Infância. Então, talvez o seu filho já tenha, mas verifique na igreja. Talvez alguma criança da sua escolinha não tem. Algum coleguinha do seu filho, alguma visita, alguma pessoa que você está dando estudos bíblicos, você já pode adquirir uma lição da Escola Sabatina, porque as lições se esgotaram. Aí depois você veja lá durante a semana, viu? www.editoraluzdomundo.com.br, você vai encontrar as lições lá. Vamos aqui, o eterno amor de Deus. Pergunta número 1, Salmo 33 e Salmo 145. O que esses versos ensinam sobre até onde a bondade e a misericórdia de Deus alcançam? Em Salmo 33 é dito que ele ama a justiça e o direito. Deus gosta de coisa certa, coisa justa, coisa direita. Ele ama a lei, porque a lei garante a liberdade para todos. Então a lei do amor é a lei do céu. Você sempre está pensando no direito do outro e não apenas no seu. Agora, como é a lei do egoísmo ou a lei do satanismo? Aquele princípio lá do Aleister Crowley, o pai do satanismo moderno. Faze o que tu queres. Esta é a lei. É a lei do egoísmo. Você só faz o que te agrada. E normalmente o que te agrada vai invadir a liberdade de outras pessoas. E elas serão prejudicadas. Deus não. Deus tem uma lei que respeita a escolha, o espaço, a propriedade, a liberdade de todo mundo. E Deus ama essa lei. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. É Salmo 33. Agora, Salmo 145. Deus é bom para todos. Todas as suas obras estão cheias de misericórdia. Todas as obras de Deus estão cheias de misericórdia, Tiago? Sim. Quer dizer, então, que até a destruição dos ímpios está cheia de misericórdia? Sim. Não é a ira de Deus? Sim. Você acha que o bom seria forçar os ímpios a viverem no reino de amor, sendo que eles preferem o egoísmo? Você acha que Deus precisaria forçar Lúcifer a viver no céu, num paraíso do qual ele não concorda? Não. Existe a liberdade. Alguns pontuam que Deus deveria deixar os ímpios, né? Algumas teologias dizem que os ímpios queimarão por toda a eternidade, sem nunca serem destruídos. Isso é amor. Imagine ficar com a mão no fogo por toda a eternidade, o corpo ardendo. Está um calor aí nesse Brasil, não é? Então, já pensou ficar no calor do fogo para sempre? Por causa de uma vida de pecado de 80 anos ou menos? Isso não seria amor. Até a destruição dos ímpios
é um ato de misericórdia. Todos os atos de Deus são obras de misericórdia. Deus ama cada pessoa. Talvez alguns sintam que não são dignos de amor, possuem uma autoestima defeituosa, enfraquecida, né? E sempre estão se achando: eu sou feio, eu não tenho valor. Mas Deus ama você não pelo que você faz ou porque você é bonito. Deus ama você porque você foi criado ou criada à imagem de Deus. É por isso. Porque existe algo de Deus em você, o projeto de Deus. E Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou Jesus Cristo. Ele ama você, independentemente de quem você é, como você pareça, do que você faça. Isso é um ponto importante. Agora, vejamos a pergunta número 2. O que esses textos ensinam sobre o desejo de Deus de salvar todas as pessoas? Vamos ler isso aqui, é importante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não deseja destruir ninguém. Deus não deseja que ninguém se perca. Ele não tem vontade nesse sentido. E Tiago, por que as pessoas perecem? Por vontade delas. Ele não pode forçar. Ele ama a justiça, o direito e a liberdade. Então, apesar dele desejar que a pessoa não se perca, se a pessoa quiser e desejar, o problema é da pessoa. O que Deus vai poder fazer? Ele deu livre-arbítrio. E isso deve servir de consolo para você que tem medo, que acha que não vai conseguir, que Deus é mau, que Deus vai dificultar, que Deus vai fazer alguma arapuca, uma armadilha para que você não seja salvo. Tire isso da sua cabeça. Ele não quer que você se perca, ele está fazendo tudo para evitar que você se perca. E muitas vezes, quando nós falhamos, nós nos sentimos tão indignos que não queremos orar nem para confessar o pecado. Esse é um artifício de Satanás. Deus não quer que você se perca. Ele é longânimo e quer que todos sejam salvos. Coloque isso na cabeça para que quando você cometer um pecado, Deus não quer que cometa, mas se acontecer, você não vá fazer como Judas e se enforcar em um ato de desespero. Judas achava que ele era amado porque era mais inteligente. Judas achava que ele era mais esperto e por isso deveria ter o melhor lugar no reino. Quando a pessoa acha que Deus a ama por causa de alguma obra, quando ele peca, ele vai lá para o oposto. Agora, ele jamais poderia encontrar a reconciliação. E então ele se enforca. Você não deve praticar nada contra a sua vida. Talvez eu estou falando para alguém que pensa que acabou o fim da linha, que quer parar de sentir a dor terrível da depressão. Não vai resolver. O desejo de Deus é que você viva para sempre, não seja destruído. Veja o próximo verso. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que a verdade chegue até você. Você se lembra do seu pai, quando você não estudava? E aí o seu pai, filho, estuda, o pai está pagando para você estudar. Seu pai deixou de levar você na escola porque você tirou 0? Seu pai impediu você de continuar os estudos porque você não tinha muito interesse na escola? Aposto que não. Mas ainda que você tenha um pai que viu que você não estava querendo estudar e falou, não, você é burro, você não vai aprender e te maltratou, ainda que um homem, que um pai tenha feito isso, Deus não vai fazer isso com você. Preste atenção ao que eu estou te dizendo. Deus quer que você conheça a verdade. Se um pai humano pecador tem paciência para uma criança que não aprende,
que vai tomar banho e você já falou 1 milhão de vezes, e ele sai do banheiro molhando a casa, ele sai da mesa e não põe o prato na pia. E ele continua sendo seu filho. Você não expulsou ele de casa por isso. Deus não vai expulsar você de casa por um ato de pecado. Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você conheça a verdade, por isso ele vai ficar mostrando a verdade na Bíblia, a lição da escola sabatina, espírito de profecia, livros bons para te instruir, o pacote do maná, tudo Deus fica ali mostrando, né? Tem ali, Editora Luz do Mundo, ele está te mostrando para você estudar Daniel, Apocalipse, nisto cremos, estudos bíblicos, para que ninguém pereça, igual um pai, ele não desiste de você. Quem desiste de quem? É você que desiste de Deus. Lembre que os pais pecadores, ainda que não amem muito os filhos, toleram, vão lá, né, e vão criando os filhos até 20 anos de idade. Você acha que Deus vai abandonar porque você pecou? Não, é você que está querendo abandonar a Deus. Outro texto importante, Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte do perverso. Algumas pessoas dizem que ele vai destruir os ímpios para o seu engrandecimento, para a sua glória. Deus não tem prazer. Destruir um ser criado, destruir um filho. Ele faz porque aquelas pessoas estavam transtornando o direito dos outros filhos. Mas ele não tem prazer. O lago de fogo é uma estranha obra de Deus. As pragas é uma estranha obra. Elas estão mais no sentido de libertar do cativeiro os santos do que um ato de prazer em esmagar o perverso. Deus não tem prazer, não terá prazer na sua morte. Pelo contrário, no coração de Cristo ficará para sempre um buraco, um vazio que não foi preenchido. Ficará para sempre no coração de Jesus um espaço em branco, que era o seu espaço. Ele morreu por todos. Ele gostaria que você estivesse no céu. E ainda que nós estejamos na beleza da santidade, adorando o Senhor por toda a eternidade, Jesus saberá o nome de todos aqueles que foram destruídos, que eram filhos de Deus. Haverá um vazio no coração de Deus por aqueles que ele não conseguiu salvar. Essa verdade precisa ser internalizada para que você não lide com igreja, com religião, com medo. No perfeito amor não existe o medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos adiante? Segunda-feira, amor da aliança. Nós dizemos na igreja que Deus ele tem um relacionamento com o seu povo. Agora, eu tenho um relacionamento com o caixa do supermercado, com o atendente dos correios, eu tenho um relacionamento, com os meus vizinhos, mas eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Qual é a diferença que eu tenho do relacionamento com a padaria, onde eu compro pão, e o relacionamento com a minha esposa? Na padaria, se ela aumentar o preço, eu vou em outra padaria, eu vou em outra oficina, né? É um relacionamento casual, mas com a minha esposa eu possuo um compromisso. É por isso que falamos da aliança do casamento. É um relacionamento com compromisso. Você não tem um compromisso de sempre comprar no mesmo mercado. Se aquele mercado aumentar o preço ou tratar você mal, você vai mudar de fornecedor. Mas com a sua esposa, você tem um relacionamento com compromisso. E se manterá naquele relacionamento, ainda que ela te diga umas palavras ferinas. Vejamos um pouco sobre o relacionamento do homem com Deus. Leia Deuteronômio 7, 6 a 9. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Ou seja, um povo separado dos outros povos da terra. Ele disse isso para Israel. O Senhor teu Deus te escolheu. Uau, você foi escolhido, você era bom mesmo, né? Será?
O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, seu representante, de entre todos os povos que existem sobre a terra. Verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos, mais bonitos, mais ricos, mais inteligentes. Oh, infeliz! Oh, Deus não escolheu porque você era bonitinho, não. Deus escolheu Israel gratuitamente, para manifestar a sua graça. Não foi por obras. Deus escolheu a Israel apesar de quem era Israel. Era o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, um amor gratuito, não interesseiro, um amor liberal, um amor generoso, e não por causa de alguma coisa. Existe ali aquele amor que casou porque era rico, porque era bonito. Não foi esse o caso. Lembrem-se, um amor gratuito. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e aos que cumprem os seus mandamentos. Então, espera aí. Deus amou Israel gratuitamente ou Deus amou Israel porque Israel fazia alguma coisa que agradava a Deus? Aqui é muito importante. Um dos pontos mais importantes do trimestre. Olha o que a lição comentou. O amor de Deus não é condicional, mas a relação de aliança com o seu povo é condicional. Então, vamos lá, vamos dividir as coisas. Deus escolheu você. Você é um eleito de Deus. Ele amou você. Ele amou o mundo e deu o seu Filho para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Tiago, então ninguém vai perecer? Não. A Bíblia diz que muitos vão perecer, mas ele não escolheu, ele não deu o seu Filho, né? Ele não amou o mundo, então todos serão salvos. Não é assim. A escolha de Deus por você independe de quem você é, sua classe social, seu grau de educação, sua conta bancária. Deus escolheu salvar você e te convidou. Vem aqui. Adão pecou e merecia a morte. Ele e toda a sua família. Você é filho de Adão e não deveria viver. Você é pecador, merecia morrer. Mas eu escolhi você. Eu quero lhe dar uma segunda chance. Essa escolha é gratuita, é independente de qualquer obra, de qualquer ato, independente de quem era seu pai. Ele escolheu você e convidou você para um relacionamento de compromisso. Aqui que está o negócio. No compromisso você tem que praticar obras. Para quê? Para que não seja um negócio injusto, desavergonhado, né? Ele escolhe você e te dá uma segunda chance. Agora você vai ser desrespeitoso? Você vai ficar jogando copo na cara de Deus? Não, com Deus não. A aliança, ela é condicional. O problema de praticamente toda a compreensão do tema da justificação pela fé, do tema da salvação, de discussão aí entre adventistas e evangélicos, é a mistura desses dois momentos, ou ignorar um deles, ou até mesmo a inversão. Alguns querem falar assim: Deus amou o mundo e deu seu Filho para que ninguém pereça, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu estou salvo, pronto e acabou. Não, senhor. Ele escolheu você desinteressadamente, de maneira gratuita, e ele planeja ter um relacionamento e oferece a graça também para o relacionamento. Mas se você não quiser, não tem nada que Deus possa fazer. A sua vontade é soberana. Deus não vai desrespeitar a sua vontade. Se você não quiser entrar em aliança, você não passou na segunda chance.
apesar dele ter lhe dado gratuitamente uma segunda chance. Alguns dizem que só existe a primeira eleição e se esquecem do relacionamento condicional da aliança. Outros invertem, outros fazem assim. Eu, porque faço isso, porque dou o dízimo, Deus me escolheu. E aí fica levando uma vida bandida na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo, mas não, eu construo muitas igrejas, né? Eu sou um pregador, eu dou muitos estudos bíblicos, eu sou pastor, eu sou ancião, eu sou diácono, eu sou diaconisa. Esqueça, Deus escolheu até o pior dos pecadores, até Hitler foi objeto da eleição de Deus. Então, você é escolhido não é por nada que você faz. Agora, venha para uma aliança condicional. Cada um aqui tem direitos e obrigações. Mas quando a pessoa inverte, ela pensa, eu fui escolhido por algo bom que eu fiz, logo eu posso levar uma vida de qualquer maneira, que eu sou bom mesmo, Deus me ama mesmo, Deus vai me levar para o céu mesmo. Cuidado, isso não está de acordo com a Bíblia. Lembrem-se, todos foram escolhidos, Jesus morreu por todos, e ele chama para um relacionamento com compromisso. Quem não quiser o relacionamento está dizendo, eu não estou nem aí para a sua segunda chance, estou nem aí para o céu, eu não me importo com quem é seu filho, se morreu, se viveu, eu não me importo com as leis do seu palácio, com as leis do seu reino, eu quero é viver do meu jeito, faz o que tu queres, esta é a lei da minha vida, a lei do egoísmo, não estou nem aí para a lei do amor e da abnegação. Esses serão destruídos, e Deus não terá sequer prazer na destruição desses, mas vai ser assim. Lembre-se que, eu vou ler a frase de novo, o amor de Deus não é condicional, a graça não é condicional. Tito 2,11, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, para que as pessoas vivessem a partir daí em santidade. Só que alguns não querem. O compromisso é condicional, a aliança é condicional, e quem não viver praticando as obras, guardando os mandamentos da aliança, será destruído. Bem, eu li o texto de Deuteronômio e eu estou fundamentando isso aqui no texto. Isso aqui é importante, isso aqui vale para o trimestre inteiro, que é Deuteronômio 7, verso, olha só. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos. Éreis o menor dos povos, escolheu liberalmente, gratuitamente. Agora, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ele continuará sendo misericordioso, vai perdoar e vai levar para o reino do amor do seu Filho apenas os que guardam a lei. Falo até com boca cheia, porque essa é doutrina que temos pregado por tantos anos e ela é bíblica. Todos foram escolhidos independentemente de obras, mas uma vez que foram salvos e entraram no relacionamento, receberão apenas a misericórdia os que mantêm o compromisso do relacionamento. Aqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. Quem não ama e não cumpre o sábado será lançado fora onde há choro e ranger de dentes. Quem não ama os pais será lançado fora. Quem pratica o adultério será lançado fora. Quem pratica a difamação e a fofoca não receberá a misericórdia de Deus. Quebrou a aliança. Quem furta, quem cobiça, quem mente será lançado fora. Não se achará lugar para ele na cidade santa. Isso é muito sério. Deus amou você liberalmente, generosamente, gratuitamente, mas agora ele propõe um pacto e você precisa cumprir o pacto. E a graça de Deus vai habilitar você a cumprir o pacto. Esse é o evangelho eterno. Tudo que for diferente disso, ainda que um anjo venha do céu, anátema, está negando o evangelho eterno que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E lá no final termina:
aqui está os que perseveraram. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé em Jesus. Vamos em frente? Terça-feira, relacionamento condicional. Já exploramos esse tema. É possível rejeitar o amor de Deus e até mesmo perder acesso aos benefícios desse amor? Vamos deixar a palavra falar. Não adianta a sua opinião, a minha opinião, né? Se a Bíblia não falou nada, vamos para a opinião dos profetas. Agora, se a Bíblia não revelou, não adianta a gente ficar fazendo exercício de imaginação, né? Então, virou aqui. Oséias, capítulo 9, verso 15. Estou aqui. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Já não os amarei. O amor de Deus é condicional. Deus não é um pateta, um tolo apaixonado. Vem cá, eu te amo. E a mulher pinta e borda. Não assim com Yahvé. Se você entra na aliança, Deus é muito, 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 muito misericordioso com você. E quando é demonstrado para todo o universo que não importa mais quantas chances Deus der, quantos anos mais você viver, que não há mais disposição ao arrependimento. Quando se pratica o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, nada mais do que Deus puder fazer vai mudar a situação, aí aquele caso é um caso perdido. Então Deus diz: amei Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Porque Jacó escolheu guardar os mandamentos e Esaú escolheu a maldade, ainda que lhe tenha sido dado muitas oportunidades. Porém, se Esaú desejasse se converter, Deus o receberia. Veja, aqui ele diz assim, aborreci, os lancei fora, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ele também lançou Judá fora, mas quando houve um arrependimento, Judá retornou. Veja o que é dito aqui em Oséias 14, falamos sobre isso semana passada. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Já não te amo. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus quando adulterou e assassinou. Não era o homem segundo o coração de Deus. E aí Natã foi lá, falou o seguinte: tu és o homem. Ele falou: pequei. E aí o que Deus fala? Volta, ó Israel. Ele está falando isso para você, que pecou essa semana, que talvez traiu seu cônjuge. Volta. Ele está falando para você que transgrediu o sábado, que sonegou o dízimo. Volta. Ainda há oportunidade. Volta. Vamos reatar o nosso relacionamento. Vamos firmar um compromisso. Então você tem que entender o texto de Romanos 11, 22. Nós lemos ele na lição da semana passada. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para contigo, a bondade. Para com os demais, a severidade. Agora, se você não permanecer no amor de Deus, na guarda dos mandamentos, severidade para você também. Jeremias 16:5. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Então, a visão que a lição está apresentando é a visão bíblica, uma visão de amor equilibrada. Nós temos muitos desatinos quando se fala de amor por aí. Eu quero explorar isso ao longo do trimestre. Mas numa comissão de igreja,
a ideia de um amor tolo e apaixonado é invocado para que o transgressor não receba a disciplina. E o amor falso também é invocado para que aquela pessoa seja excluída e removida da igreja. Há muitos sermões sobre amor, amor, vem cá, amor. Só que na prática, o irmão que ofendeu não é perdoado, né? E às vezes, muitos lugares, eles preferem remover a pessoa da igreja para que possa aumentar o alvo de batismo, quando uma disciplina só já seria suficiente. Então aplicam a pena mais severa para alguém que quer ficar na igreja, ela é removida para depois ser admitida. Aí o batismo é banalizado. Agora eu vou para um outro extremo. Não, eles são jovens, não, temos que ter amor, não vamos fazer nada. Aí a pessoa está fazendo uso de bebidas alcoólicas, está com ornamentos que nunca foi o costume do nosso povo utilizar. E nem é a orientação bíblica do manual da igreja, mas aí ninguém quer falar nada, é porque o amor. E aí a pessoa está numa vida de fornicação, namoro de 13 anos, aí ninguém vai falar nada, não pode falar, não, vai à frente, participa, não, temos que ter amor. É um amor falso, nos dois sentidos. O primeiro exemplo que eu dei é um amor sem misericórdia, e no outro é um negócio que não é amor, é uma condescendência pecaminosa para com pessoas que falharam. Considerai, pois, a bondade e o amor de Deus. A lição explica de maneira equilibrada que se você não quiser o compromisso, ficará sem a misericórdia de Deus. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes desejei proteger vocês como uma galinha protege os pintinhos, mas tu não quiseste. Então, se você quer o relacionamento de compromisso, receberá o amor e a misericórdia. Se você quiser ser um bandido, ficar lá fora, né, é perdoado e vive essa vida inconstante, uma vida sem compromisso com Deus, com os mandamentos, com o sábado, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com os pais, sendo soberbo, insolente, sem afeição natural, sem misericórdia, aí Deus vai manifestar a sua ira e você será destruído. Não, Deus interrompe o amor. Mas se o Espírito Santo ainda está falando ao coração, se você não praticou o pecado contra o Espírito Santo, ainda há retorno. Cuidado, o amor de Deus não é o que o mundo por aí está falando, um amor desordenado, um amor livre. E também não é um amor severo. É um amor, mas com justiça, um amor com equilíbrio. Condicionalidade é a palavra do relacionamento e da aliança. Vamos aqui, permita-me ler mais um versinho de Romanos. Por quê? Porque são esses os pontos que a nossa lição fica prática, como em uma comissão de igreja. Você tem um caso prático, 2 jovens na fornicação, um jovem dos desbravadores ali atuante da igreja que agora está bebendo cerveja. É um ponto prático. Alguns dizem, ele deve ser excluído. Outros dizem, não deve haver disciplina nenhuma. E todos vão invocar o amor. Quem ama a disciplina, remove da igreja. Outros vão falar, cadê o amor? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um bando de fariseus aqui. Vocês entendem como o amor é invocado em ambas as partes? O que a lição está apresentando é uma escolha de amor, independentemente de quem é, mas existe uma vida de compromisso. Talvez o melhor a se fazer, se aquele jovem quer permanecer na igreja e se foi um escorregão, não é nem a remoção e nem ignorar aquilo ali. Ele deve ser advertido, ele deve receber uma disciplina de 1 mês, com amor, com carinho. E ele não quer outra disciplina de 2 meses. E ele, uma disciplina de 6 meses, talvez uma disciplina de 1 ano. E então, quando ele não quer o compromisso, depois de orientado, depois de abraçado, depois de visitado, aí a remoção, ok? Então, essa maneira de compreender as coisas ajudará a comissão
a manifestar uma decisão, ou você a lidar dentro da família. Isso aqui é um princípio orientador para um casamento abusivo. Não estou pregando o divórcio. Quando às vezes falamos em separação, não estou dizendo que dá direito a um novo casamento. Mas você não é obrigado a permanecer com alguém que bate em você ou alguém que é abusivo. Isso também não dá direito a você se casar, e divorciar e se casar. A separação de corpos é para impedir o relacionamento abusivo. Mas os princípios dessa lição do amor de Deus vão nos instruir sobre as nossas relações na igreja e na família. Romanos, capítulo 3, verso 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Se aquele jovem praticando a fornicação, ou aquele casal que cantava na igreja, né, que cometeu um adultério e agora não pode mais cantar, né? Seria a comissão da igreja injusta por determinar uma disciplina? Verso 6. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, muitas pessoas falam, que Deus é esse que destruiu o mundo pelo dilúvio? Ali, a existência dos justos estava ameaçada. Aquele que poupa o lobo destrói o rebanho. Deus precisou intervir. Agora, se Deus nunca puder demonstrar a sua ira sobre as suas criaturas que rejeitaram o seu governo e o seu amor, esse não é um Deus de amor, porque ele não pode proteger o justo. Ele não pode julgar o mundo. Que juiz, que polícia? É uma polícia que nunca pode prender ninguém, é um juiz que nunca pode condenar ninguém. E as pessoas por aí estão sempre acusando a Deus. Que Deus é esse que destrói? Que Deus é este que pune? Ora, ele é Deus, ele é o juiz. Se ele não pode punir e nunca manifestar a sua ira sobre os que praticam a maldade, a injustiça, a malignidade, o assassinato, a impureza, então ele não pode ser Deus, ele não pode julgar o mundo. Isso aqui já resolve um problema da teodiceia. É um problema dessa contradição entre o amor e a justiça de Deus. Então, de maneira bem prática, se a comissão da igreja não pode aplicar uma disciplina, ela não pode orientar as pessoas. Quem praticou o pecado foi o membro. Agora, se ele não pode participar na igreja, a comissão da igreja é injusta por manifestar uma decisão? É o que o texto está dizendo. Se a nossa injustiça provoca a ira de Deus, que diremos? Agora Deus é injusto por aplicar a sua lei. Negativo. Bem, isso aqui eu acho que é algo bem prático, né? Vale para muitas coisas. Vamos avançar para quarta-feira. Misericórdia perdida. Leia 1 João 4, 7 a 20. Com ênfase nos versos 7 e 19, o que esse texto nos diz sobre a prioridade do amor de Deus? Vamos lá. O trecho é grande e eu vou ler apenas os versos marcados. 1 João, capítulo 4, verso 19 primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E por que ele nos amou primeiro? Desinteressadamente, gratuitamente, liberalmente. Ele estendeu a mão para alguém que não merecia. Por quê? Pela soberania de Deus, pela sua bondade, não pela sua justiça. Ele foi injusto ao oferecer a vida para quem merecia a morte, mas ele oferece. Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Segundo princípio, Deus nos amou é o primeiro. Segundo, por isso amamos a Deus. Agora, como saber se alguém é um filho de Deus que pratica o amor? Pelos frutos dele. Existe aquela moda hoje, né? Não julgueis. Olha, vocês estão julgando. Aí os jovens da igreja fazem um negócio, sábado à noite, impróprio, ou alguma família da igreja, ou o pastor, ou o ancião. Não importa. E aí quando alguém vem chamar a atenção, vem sempre aquela frase, não julgueis, não julgueis. Olha,
Nós podemos julgar sim, segundo a reta justiça. Jesus não nos disse: pelos frutos vocês conhecereis? Como que nós julgamos se uma árvore é uma bananeira ou se é uma mangueira? Se produz manga, é uma mangueira. Se produz goiaba, é uma goiabeira. Se produz banana, é uma bananeira. Nós julgamos. Assim também podemos julgar as pessoas. Como assim, Tiago? Pelas suas atitudes. Ah, mas você não sabe o que está no coração dela. Não estamos julgando o coração da pessoa. Quem julga os desígnios ocultos do coração é Deus. Nós julgamos as atitudes. A pessoa assassinou o outro. E aí você fala, assassinato é crime, é pecado. Essa pessoa deve ser presa e deverá responder, né, moralmente por ter tirado a vida de uma pessoa. E aí o que dizem? Mas você não sabe o que estava no coração dele ou dela quando deu o tiro. Só Deus conhece o que está no coração. Mas ninguém está julgando o que estava no coração. Eu vou lá saber o que está no coração dos outros? Eu não conheço nem o meu coração. Quanto mais o coração dos outros. Nós estamos julgando a atitude. Independentemente do que ele tinha no coração, aí ele se vira com Deus. Eu não vejo o coração. Eu vejo assassinato, eu não vejo coração, eu vejo adultério. Nós vemos as atitudes. E o adultério, objetivamente considerado, é um erro. O assassinato, objetivamente considerado, é um erro. O juiz, quando ouve você imputando um falso crime a alguém, fulano de tal, ele é um ladrão de banco, fulano de tal. Aí a pessoa vai levar quem falou perante o juiz, e vai falar assim, olha, eu nunca cometi o crime de furto nem de roubo. Ele deu notícia falsa de crime contra mim, imputou um falso crime a mim, então ele cometeu o crime de calúnia. Tudo bem? E o juiz vai falar, é calúnia. Aí você vai falar para o juiz, ah, mas você não sabe o que estava no coração dele. O juiz não julga o coração, o juiz julga a atitude. Então preste atenção a isso. Se você quer ter um indício de que tipo de árvore é aquela pessoa, né, você tem que olhar se ela produz água doce ou água salgada, se produz fruto ou se produz espinhos. Pelo exterior que nós julgamos, o interior Deus julgará. A comissão da igreja pode julgar os fatos externos, nunca o coração. Então, quando nós vemos alguém não praticando o amor ao próximo, batendo na esposa, não respeitando o marido, não honrando pai e mãe, nós podemos dizer que essa pessoa não é um cristão. Porque se ela não ama o próximo a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? É o trecho aqui de 1 João 4, verso 11. Deixa eu ver se é esse verso mesmo. Não, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Isso aqui já virou quase que um automático. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. O que a Bíblia está falando assim, ó? Pode pregar, pode ir lá na frente, cantar, orar, chorar. Se ele trata mal a esposa, se ele está com a vida desordenada, prejudicando os outros por aí, se ele não ama o próximo, se ele é inclemente, não é misericordioso quando suplicam por misericórdia, esse aí nem sabe quem é Jesus, nunca viu a Deus. Ele pode falar Jesus, pode cantar quantas vezes ele quiser, ele nem sabe onde Deus mora, ele não conhece Deus, ele não é cristão. É isso que o texto está dizendo. Nisto se manifestou o amor de Deus, nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. E aqui, se você ler o capítulo inteiro, você vê que aquele que não ama o próximo e nem pratica o amor, ele não conhece a Deus, ele não é um seguidor de Cristo.
Isso aqui é prático, isso aqui é forte. A igreja evangélica no Brasil está cheia de um discurso de amor. Só que o padrão dos cristãos brasileiros é o padrão do mundo. É o padrão de só cumprimento quem me cumprimenta. Só visito quem me visita. Só perdoo quem me perdoa. Esse é o padrão do ímpio. Jesus falou para não resistir ao perverso. Jesus falou para andar a segunda milha. Jesus deu um novo mandamento. Aqui a lição, na parte de quarta-feira, fala daquela parábola de Mateus 18. De um homem que tinha uma dívida impagável. Se ele tivesse de trabalhar pela diária, ele precisaria trabalhar 200 mil anos para conseguir saldar a dívida. Porém, ele foi perdoado. Ele sai da casa daquele homem que lhe perdoou e encontra alguém na rua que lhe devia muito pouco. E ele passa a sufocar esse homem dizendo: paga-me o que me deves. O homem devia para ele uma quantia pequena. A lição menciona aqui: 100 dias de trabalho, uma quantia pagável. Ele recebeu misericórdia, mas não manifestou misericórdia. Ele foi preso. E o que o rei falou para ele? Você foi perdoado, mas agora eu te desperdoo. Você ficará preso até pagar tudo o que me deve. Qual que é o propósito aqui? Que nós temos uma dívida impagável a Deus. Se nós não manifestarmos um amor superior ao padrão do mundo, Deus não vai perdoar os nossos pecados. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. E temos uma dívida que é pagável do nosso próximo para conosco. Se nós não manifestarmos misericórdia, diz Mateus 18, assim também fará vosso Pai Celestial, se não perdoardes a cada um as suas ofensas. A última parte, vocês receberam de graça e deem de graça. Aqui nós vamos falar sobre o conceito de amor do mundo. É o amor emoção, o amor sexual. Tem aquela música do Lulu Santos. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vive junto e conhece a dor. Não, como é que é? Ele não discorda. Consideramos justa toda forma de amor. Consideramos justa toda forma de amor. Na própria letra da música, não desejamos mal a quase ninguém. Meus amados, esse é o amor gentílico. Esse é o padrão dos ímpios. O amor emoção, o amor sexual. Agora, qual é o padrão do amor bíblico? É o amor desinteressado. É o amor da segunda milha. Ah, Tiago, a gente tem que amar o outro igual a gente ama a nós mesmos, não é assim? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era assim. Veja comigo, Levítico 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é um mandamento da antiga aliança. Ele aparece lá no Novo Testamento quando Jesus é indagado: mestre, quais são os 2 maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Você se lembra disso? Esse é o amor do Antigo Testamento. Nesses 2 mandamentos, é o resumo de toda a lei. Lei de Moisés, antiga aliança. Na nova aliança, Jesus deu um novo mandamento. João, capítulo 13, verso 34. Vamos lá. Tem pessoas que falam: a Bíblia fala nova, mas não quer dizer nova, e a Bíblia é toda bagunçada,
né? Os profetas escreveram uma palavra, mas estavam pensando em outra, e a gente fala de um jeito, mas interpreta de outro, está escrito assim, mas pode ser outra coisa, né? Espiritualiza-se demais. Essa é a maneira de interpretar errada a Bíblia. Veja só, João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. O velho mandamento é assim: ame o próximo na medida que você ame você. Aí Jesus vai lá e fala assim: vou quebrar isso daqui. Não que ele vai desfazer, ele vai elevar a regra. Continua amando como a si mesmo, só que você faz mais ainda do que isso. Você ama o próximo como Jesus te amou. Jesus, se fosse amar você como você se ama, jamais teria descido até este planeta. Jamais. Jesus pede para você fazer mais para com o próximo. É a pergunta 6. Qual é a ligação entre o amor de Deus, o nosso amor por Ele e o amor pelos outros? João 15:12. Olha só. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Este é o novo mandamento. O velho é: amarás o próximo como a ti mesmo. Muita gente acha que esse é o novo, que é o velho, mistura os dois. Amar como a ti mesmo é o velho. O novo é amar como Jesus amou você. Você não merecia, mas ele escolheu você. Por quê? Não há nenhum critério, ele só escolheu você. E muitos jovens escolhem um ao outro na juventude. E quando passam os anos, eles decidem repudiar a esposa, ou a esposa decide abandonar o marido. Dura coisa. Às vezes, o marido ficou idoso, está na cadeira de rodas. O que diz o amor? O amor bíblico não é uma emoção, é um princípio. O amor bíblico é uma escolha. O amor bíblico é uma promessa. Você prometeu amar na saúde e na doença. Era um homem rico, ficou pobre. Você prometeu amar na riqueza e na pobreza. Ah, Tiago, mas eu tenho o direito de ser feliz. Ninguém quer que você fique em um relacionamento abusivo. Mas isso não lhe dá direito a um novo casamento. Dá direito a você se afastar do abusador, do agressor. Ok? Mas muitos invocam: eu tenho o direito de ser feliz, para deixar de amar alguém que ele prometeu, alguém que ele escolheu. Às vezes a esposa, que era muito bonita, por causa dos filhos, dos cuidados da vida, não tem mais aquele corpo. E aí o marido fala: eu tenho o direito de ser feliz, eu quero uma mais jovem. O amor bíblico é o amor escolha, é o amor promessa. Você prometeu. Não importa se agora está na cadeira de rodas, não importa agora se o pai está no leito, precisando de cuidados básicos. O amor bíblico independe se o seu pai foi bom ou se o seu pai foi ruim. Honra o teu pai e a tua mãe. Você tem a obrigação de sustentar o seu pai, independentemente de quem ele foi. Você não precisa ter o relacionamento, se ali um abuso no relacionamento, mas você precisa ter um amor escolha. Eu sustento você, papai, agora na velhice. O amor bíblico. Eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 5. Acompanhe comigo o Sermão da Montanha, levando isso às últimas consequências. Ouviste? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Verso 39. Se alguém lhe bater na face direita, volte também a outra. E ao que quer demandar contigo, tire também a túnica e deixe que lhe leve a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque se amardes apenas os que vos amam, se presenteardes apenas os que vos dão presentes, se você cumprimenta apenas quem te cumprimenta, qual é o teu mérito? Esse não é o padrão dos ímpios, não é assim o mundo. Você faz bem para quem faz bem para você. Ama o próximo como a ti mesmo. O novo mandamento é: ame o próximo como eu amei você. Eu vim do céu. Eu sofri. Eu morri injustamente para tentar constranger o seu coração. Aquele que ama dá a vida pelos irmãos. Ninguém tem amor maior do que este. Ele deu a vida por você. Ele poderia ter escolhido conforto. Ele poderia ter pedido para sair da cruz. Ele poderia ter pedido 10.000 dos anjos para que o livrassem de sofrer. Mas ele resistiu porque ele amou você. Que você possa amar aos outros pelo amor princípio, o amor escolha, o amor promessa. Esse é o modo de demonstrar que conhecemos a Deus, quando as nossas obras, os nossos frutos demonstram que nós amamos a nossa família, os nossos amigos e as pessoas da nossa igreja. Que Deus o abençoe e que Ele nos ensine a amar, para que possamos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. Que Deus os abençoe.